falar hoje de um tema muito, mas muito interessante mesmo para quem quer investir com segurança nos leilões. Hoje nós vamos falar de alguns aspectos, na verdade, de um aspecto específico dos leilões extrajudiciais que é muito importante você saber. Mas antes de qualquer ponderação aqui sobre o tema, é importante dizer que o método que nós utilizamos, ele visa tanto nos leilões judiciais quanto nos leilões extrajudiciais dobrar o valor investido a cada 12 meses. Exatamente, a cada período de 12 meses de investimento, a nossa meta é sempre dobrar o valor investido. E isso acontece por quê? Porque com uma estratégia bem definida nos leilões, tanto judiciais quanto extrajudiciais, você inevitavelmente vai conseguir dobrar e às vezes até mais do que dobrar o valor investido a cada período de 12 meses. Basta você seguir assim um critério técnico, né, que vai desde a análise do leilão até a análise do pós-leilão, que é a questão da liquidez do imóvel. Aqui mesmo no Instagram, se você tiver a curiosidade, tem um vídeo que está fixado aqui no Instagram, de um dos casos, dos muitos casos que eu tenho no escritório, em que o cliente mais do que dobrou o valor investido em uma única arrematação, num leilão judicial de processo de falência. Então é isso aí. A nossa meta, tudo que eu ensino aqui no Instagram para você, é com a finalidade de te conduzir a aprender um método que vai possibilitar com que você dobre o valor que você investir a cada 12 meses. E aquela crença que existe de que o leilão é só para quem tem muito dinheiro, nós também aqui ensinamos metodologias, na verdade duas metodologias, que permitem você a começar. Uma delas permite você começar sem absolutamente nada, do mais absoluto zero, sem precisar ter dinheiro para começar, exatamente através de um método de captação aí de parcerias que nós ensinamos aqui no Instagram também gratuitamente. E um segundo método que possibilita você comprar os imóveis tendo apenas 10%, né, às vezes até 5%, dependendo do leilão, do valor da arrematação. Então é assim, no nosso método aqui, tudo que a gente ensina aqui visa te conduzir no caminho de dobrar o valor investido a cada período de 12 meses. Eu estou falando de você ter 100 mil reais em um ano, dobrar esse valor em 12 meses, 200 mil reais, reinvestir esse valor por um período de mais 12 meses e fazer 400 mil reais. É isso aí. Essa é a nossa meta, essa é a nossa metodologia. E isso eu tenho conduzido já os meus clientes no escritório há bastante tempo, né? Então te convido aqui mais uma vez para olhar o vídeo que está fixado, né, aqui no nosso perfil no Instagram, e onde eu demonstro que em uma única arrematação, um cliente meu do escritório, e lá tem o número do processo para vocês checarem no processo judicial eletrônico, né, no sistema da justiça, um cliente meu multiplicou por quase 8 vezes o valor investido em uma única arrematação. Então hoje eu quero conversar aqui, né, com vocês sobre um aspecto dos leilões judiciais. Os leilões judiciais, eu tenho recebido muitas perguntas, né? Os leilões judiciais que nós vamos tratar hoje aqui, sobre o aspecto específico, né, desse tipo de leilão judicial, é o leilão extrajudicial, é o leilão extrajudicial regido pela Lei 9.514 de 97. Esse leilão extrajudicial, né, de imóveis, da Lei 9.514 de 97, que é regido por essa lei, ele ocorre naqueles casos em que o dono do imóvel, que é o devedor, ele financia o valor do imóvel e dá o imóvel em garantia, em alienação fiduciária para o banco. É nesse tipo de leilão que eu farei a ponderação que eu quero te ensinar hoje aqui. Certo? Então esse tipo de leilão, ele tem um rito da Lei 9.514 de 97. Essa lei é que rege esse tipo de leilão. Lá na lei diz o seguinte, que nos casos de alienação fiduciária, quando o devedor ali, aquele que pega o dinheiro com a instituição financeira para
empregar ali na compra daquele imóvel e dar esse imóvel em garantia à alienação fiduciária, se ele vir a ficar inadimplente com as parcelas, o banco vai executar esse débito extrajudicialmente. Por isso que o nome é leilão extrajudicial. Extrajudicialmente. Mas como ocorre, professor, essa execução extrajudicial? Ela ocorre através do cartório de registro de imóveis. É isso aí. O banco vai mandar uma notificação via cartório de registro de imóveis para que o devedor purgue a mora, ou seja, coloque em dia as prestações. E ali naquela notificação vai assinalado o prazo legal para a purgação da mora, que se não for cumprido, ensejará que esse imóvel vá a leilão extrajudicial. E aí o que a lei diz? A lei diz que o banco deverá em 30 dias após a constatação ali que não foi purgada a mora, o banco deverá, né, mandar esse imóvel no prazo de 30 dias a leilão extrajudicial em duas praças, primeiro e segundo leilão. E dentro desse contexto, agora eu vou chegar no ponto específico que eu quero ensinar aqui a vocês, e vocês vão realmente ver que é algo muito interessante e que talvez vai responder perguntas que vocês já se fizeram, né? E que não encontraram a resposta ainda. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Eu quero primeiro explicar o rito da Lei 9.514. Então, recapitulando aqui, nos leilões extrajudiciais, o bem ele é dado em garantia no financiamento, garantia com cláusula de alienação fiduciária. E esse leilão é extrajudicial porque o banco não precisa, quando o devedor ali fica inadimplente, ele não precisa se socorrer do Poder Judiciário para executar a dívida. Ele vai no cartório de registro de imóveis. E aí, pelo rito da Lei 9.514, o banco vai mandar uma notificação para esse devedor, dizendo mais ou menos assim: olha, você tem que pagar as parcelas que estão em atraso, você tem o prazo para a purgação da mora. E se o devedor não purgar a mora, o banco deve levar esse imóvel a leilão extrajudicial. É um leilão organizado pelo próprio banco, certo? Então, aí o que a lei diz? Ocorrendo isso, o bem vai, num primeiro momento, a um primeiro leilão em que o valor mínimo para arrematação é o valor da avaliação do imóvel. Mas aí vocês podem perguntar, qual seria essa avaliação, professor? Se nós não estamos aqui dentro de um processo judicial, que tem um oficial de justiça avaliador, que tem um avaliador com expertise nomeado pelo juiz com compromisso, né, de bem avaliar aquele imóvel, como que ocorre a avaliação no leilão extrajudicial? Bom, a lei também resolve isso, a Lei 9.514, ela resolve isso. O que a Lei 9.514 diz desse valor mínimo do imóvel para efeito de primeiro leilão extrajudicial? A lei diz que o contrato de alienação fiduciária, aquele contrato de financiamento em que o imóvel é garantia, ele já vai prever nele ali, quando você assina no banco, obrigatoriamente esse contrato tem que ter um valor para efeito de leilão extrajudicial, caso você fique inadimplente. E aí a lei resolve o problema da atualização, dizendo ali já que os critérios de atualização virão previstos no contrato. Então, no primeiro leilão, né, depois de passado o prazo de purgação da mora, no primeiro leilão extrajudicial, o bem vai pelo valor que consta do contrato de alienação fiduciária como valor, né, para efeito de leilão extrajudicial. Então, nesse contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, obrigatoriamente já virá esse valor aí. E aí, se esse primeiro leilão for negativo, o que acontece? O credor, né, o credor fiduciário, e que é o banco geralmente, ele tem obrigatoriamente que levar esse imóvel ao segundo leilão extrajudicial. E dessa vez o valor mínimo é o valor da dívida que recai sobre o imóvel. Aí computados, né, valor de prestação, correção monetária e demais consectários, né, de dívidas que recaiam sobre o imóvel. Então, nesse
nesse segundo leilão, muitas vezes você vai encontrar imóveis em segundo leilão extrajudicial, em que na segunda praça, né, que é o segundo leilão, o imóvel está mais caro do que na primeira praça. Por quê? Porque o débito é maior do que o valor dele de avaliação ali do contrato. Ou também, que é o que a gente mais vê, você vai encontrar no segundo leilão imóveis aí com 80% de desconto, com 60% de desconto, com 50%, 40% de desconto no segundo leilão extrajudicial, porque o valor dos débitos corresponde àquele percentual em relação à avaliação, certo? Até esse segundo leilão, e aqui que é o ponto que eu quero tratar hoje com vocês. Até esse segundo leilão, né, que é o rito da Lei 9.514 de 97, o credor fiduciário ele tem que providenciar a intimação do devedor fiduciante, do seu cônjuge se for casado, tem que respeitar o direito dele de fazer a remissão do débito, que é o pagamento do débito antes da consolidação da propriedade na pessoa de algum arrematante, né? Então, nesse primeiro e segundo leilão, o credor fiduciário, que é a instituição financeira, está adstrito ainda a normas que dão garantias para o devedor, né? Tais como, e com especial relevo aqui, o direito de intimação, né? Via de regra, pessoal, da data do leilão, por exemplo, e também intimação do seu cônjuge, se ele for casado. É assim que a jurisprudência trata essa questão. Então, é possível haver uma intimação via edital nesse leilão extrajudicial? É possível, desde que o banco ali, o credor fiduciário, comprove que esgotou todas as tentativas de intimação pessoal, né, via cartório, desse devedor, né, fiduciante, certo? Então, assim, até o que eu quero resumidamente dizer, porque agora que vai ficar interessante. Agora que a coisa fica interessante é que talvez algo que muita gente tem me perguntado e por isso eu resolvi, né, talvez seja algo que você tenha dúvida, porque muita gente tem me perguntado e por isso eu resolvi fazer esse bate-papo sobre esse tema aqui, certo? Vamos recapitular. Leilão extrajudicial regido pela Lei 9.514/97. Como funciona? Esses leilões são daqueles imóveis que são dados em garantia, em alienação fiduciária para a instituição financeira. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o banco ali, o credor, não precisa ir para a justiça para executar o seu crédito. Não precisa. Por que ele não precisa? Porque a lei prevê que nessa modalidade de leilão, o banco vai executar extrajudicialmente o débito. E como funciona essa execução extrajudicial? É o próprio banco que vai fazer, sem a necessidade de um juiz. O banco vai no cartório de registro de imóveis, faz uma notificação via cartório para o proprietário que comprou o imóvel, né? E que não está pagando as prestações para o devedor, no caso, fiduciante, e faz uma notificação para que ele purgue a mora, para que ele pague o débito. Se ele não pagar esse débito, após o prazo assinalado na notificação, o banco poderá, na verdade o banco deverá levar a leilão no prazo de 30 dias, é o que a lei diz. Esse prazo, não se apegue muito a ele, porque a jurisprudência já decidiu que é um prazo que não causa uma preclusão para o banco, né? Não importa se ele passou esse prazo, mais ou menos isso aí que a jurisprudência diz. Mas o fato é que, passado o prazo para purgação da mora e o devedor não pagando esse valor que consta ali da notificação que o banco enviou via cartório, esse imóvel vai para primeiro leilão, não havendo nenhum arrematante, ele vai para segundo leilão, e aí aqui que vem o tema que eu quero falar com vocês. E se no segundo leilão também não tiver arrematante? Aí o jogo muda. Vocês lembram que eu disse aqui que até esse segundo leilão o banco ainda precisa notificar o devedor, né, de todos os atos ali extrajudiciais, da data do leilão, né, ele precisa ainda dar uma satisfação, né, procedimental, né, do que está acontecendo
para o devedor. E inclusive, até esse segundo leilão, o devedor ainda pode ir lá e fazer a remissão da dívida, pagar o débito e suspender aí a realização do leilão. Só que após o segundo leilão negativo, o que pouca gente sabe, né, mas é o que ocorre todos os dias, é que após o segundo leilão negativo, o banco ele deverá registrar esses dois leilões negativos ali na averbar, na margem da escritura do registro ali do imóvel. Vai ter a averbação lá de que esse imóvel foi para o primeiro leilão, foi negativo, ninguém comprou. Foi para o segundo leilão, foi negativo, ninguém comprou. Então o que acontece agora? Acontece que o banco deverá dar uma quitação total para o devedor fiduciante, eximindo ele de qualquer débito. Está quitado o débito, mas também o devedor fiduciante não tem nenhum direito mais sobre o imóvel. Nenhum mesmo. Há uma consolidação plena, uma transferência plena da propriedade para o banco ali, o credor fiduciário. Então aqui o que é interessante você saber que após o segundo leilão extrajudicial, regido pela Lei 9.514, o banco registra esses dois leilões e passa a ser o dono da coisa. Por que é interessante você saber? Porque quando você for analisar um leilão, né, o banco, após esse segundo leilão, ele vai levar para outros leilões esse imóvel. Inclusive para venda direta, né, para outras modalidades, como ocorre lá na Caixa Econômica Federal, tem um modelo de licitação aberta, licitação fechada, e aí ele vai poder vender do jeito que ele quiser. Não há um procedimento legal, né, que amarre ele ao devedor, que obrigue ele a fazer as notificações para o devedor, a intimar a data do leilão, nada disso. Não há conceito de preço vil, não tem como ninguém arguir preço vil. Por quê? Porque após o registro do segundo leilão negativo, o banco já deu a quitação lá daquele financiamento para o devedor. Acabou a relação que existia entre eles. A relação negocial e obrigacional acabou. Acabou no momento em que houve a averbação do segundo leilão negativo. Então aqui, depois do segundo leilão negativo, o banco vai colocar lá num leiloeiro para fazer um novo leilão. E é por isso que vocês vão ver leilões de uma praça única, de uma praça só. Vocês vão ver a venda direta, né, onde o banco às vezes leva o imóvel com 60, 70, 80% de desconto e não há como o devedor ali vir alegar preço vil. Agora preste bem atenção aqui. Quando você for analisar um leilão, você for investir num leilão extrajudicial, a primeira coisa que você tem que ver é a matrícula do imóvel. Veja a matrícula do imóvel, né? Pegue informações com o leiloeiro. Todo edital de leilão extrajudicial tem ali o contato, né, com o leiloeiro. Outra coisa, não faça contato por telefone. Faça para tirar alguma dúvida trivial, mas para esclarecimento de ordem, né, vinculativa, juridicamente falando, faça por e-mail, porque isso é documento, é prova, certo? Então assim, primeiro passo, olha a matrícula. Se lá tiver primeiro e segundo leilão averbados e negativos, você pode ir tranquilo para o leilão. Você não precisa analisar avaliação para ver se vai ter algum problema de arguição do preço, do valor da dívida, alguma coisa nesse sentido. Você não precisa se certificar se o devedor foi notificado ou não do leilão, não precisa. Se ele é casado e o cônjuge dele foi notificado, não precisa. Por quê? Porque aquela relação obrigacional, ela findou-se no segundo leilão negativo. E por que ela findou-se ali? Porque naquele momento a lei diz que houve a quitação do débito. A quitação do débito, mas também o devedor perde qualquer direito sobre o apartamento. Não há direito aqui sequer de remir o valor, né, de remir o valor do débito ali, de pagar o valor do débito para evitar, né, que o leilão ocorra.
acabou. E é por isso que vocês têm aí leilões em que você vê que vai para primeiro, segundo leilão, e aí lá você tem que, se não tiver averbado esses 2 leilões, você tem que se informar para ver se houve intimação ou não do devedor, do seu cônjuge, né? Conforme a jurisprudência já entendeu que cabe essa específica regra para os leilões extrajudiciais também, né? Então, depois do registro do segundo leilão negativo, você não precisa se preocupar com essas minúcias, viu? Então é por isso que há aí pelos bancos a venda direta, né, como eu disse, a licitação aberta, e nesses leilões aí você encontra excelentes oportunidades. Hoje mesmo eu analisei alguns, né, no meu escritório, fiz alguns análise de checklist que a gente faz para os investidores e vi alguns leilões fantásticos, né? Já com segunda praça registrada, né, negativa registrada, em que aí se for arrematado pelo lance mínimo, o investidor que tiver, né, sucesso em arrematar vai ter aí um lucro extremamente, né, grande, significativo, né, porque esses leilões realmente dão uma lucratividade extremamente significativa. E é importante também, dentro desse tema, né, que nós tratamos hoje aqui, estamos tratando dos leilões extrajudiciais, dizer a você que não basta você analisar o edital do leilão. Não basta você analisar o edital. O edital, ele tem sim a regra do jogo. Ele contém ali a regra do jogo, é obrigatória a análise do edital. Entretanto, é muito importante que você, nos leilões extrajudiciais, também analise a matrícula do imóvel. Olhe a matrícula do imóvel. E ali na matrícula, né, vai constar toda e qualquer constrição que tiver sobre o bem, além da alienação fiduciária. Vai constar especificamente essa questão do primeiro e segundo leilão negativo, se eles já foram registrados ou não, se você está ali ainda sob a égide, né, da Lei 9.514 de 97. Então é importante demais você analisar a matrícula do imóvel, né, tanto no leilão judicial quanto no leilão extrajudicial. Uma outra questão sobre os leilões extrajudiciais também, que é importante você ter essa expertise, é que o edital, se tiver algum tipo, né, de ação discutindo algo, por exemplo, uso capião sobre aquele bem que está sendo leiloado, ou um embargo de terceiro, alguma discussão judicial, é obrigatório que o leiloeiro coloque isso no edital, né? Isso é fato. Mas nós não podemos contar com a eficiência 100%, né? Nós somos os seres humanos e às vezes os seres humanos falham, né, nessas minúcias que têm que ser respeitadas em procedimentos, né, extremamente técnicos. Então, assim, quero ensinar para você aqui algo que eu faço no escritório. Quando você pegar para analisar para o seu investimento um leilão extrajudicial, e esse leilão extrajudicial, primeira coisa, você vai olhar a matrícula. Se tiver o primeiro e segundo leilão registrados lá, pode ir com tranquilidade. Obviamente, leia o edital ali para ver se não tem alguma outra questão. Mas você olhou a matrícula, né? Tá o primeiro e segundo leilão registrado ali, já saiu do procedimento da Lei 9.514, você está muito mais, né, tranquilo de eventual discussão. Mas se você pega a matrícula, não tem ali nada registrado, né, do primeiro e segundo leilão negativo, é muito importante que você faça uma busca de processos, né, em nome do devedor ali, né, fiduciante, aquele que está sendo executado extrajudicialmente. Isso é muito fácil de fazer hoje com as ferramentas que existem, né, via internet mesmo, né, pelo próprio PJE, pelos sistemas, né, de outros tribunais. É tudo muito fácil. Você vai entrar com o CPF da pessoa, que você vai ter acesso através do leiloeiro, se não tiver ali constando já
né, de algum documento que ele disponibiliza no site, é um direito seu para que você possa checar. E aí você vai checar onde? Você vai checar na comarca do imóvel. Ali que é importante, porque ela é o foro competente para dirimir qualquer tipo de litígio que exista sobre aquele imóvel. É o local onde ele está. Então, assim, por que é importante isso? Porque você evita aborrecimento lá na frente. Ah, o edital foi omisso, mas o edital foi omisso, era obrigatório que ele colocasse, mas e aí? E aí? Você vai querer comprar uma discussão lá na frente? Eu acho que não é a nossa, eu acho não, tenho certeza que a nossa intenção, a minha como advogado e investidor, e como advogado de investidores, não é comprar briga, é comprar imóvel que esteja bom, que tenha liquidez e que tenha segurança jurídica. Então, por isso é importante que você faça essa busca nesses leilões judiciais, certo? Mas hoje aqui, faça essa busca de ações, para ver se tem algum litígio envolvendo aquele imóvel específico. É coisa muito simples de fazer. Você vai checar isso aí em 5 minutos. Você já vai saber se naquela respectiva comarca tem alguma briga envolvendo ali, né, esse leilão que envolve determinado banco com determinada pessoa, certo? Então é isso aí. Hoje eu quis aqui trazer para vocês esse tema, né, e eu vou recapitular rapidamente o que nós aprendemos hoje aqui, que quando o leilão ocorre extrajudicialmente, é por conta da execução extrajudicial de um débito relativo ao próprio imóvel que foi dado no contrato de financiamento como garantia e em alienação fiduciária. Uma garantia fiduciária. E aí o que a Lei 9.514/97 diz? Diz que o próprio banco pode executar esse débito extrajudicialmente, sem precisar se socorrer do poder judiciário, correto? Até aqui tudo bem, não tem segredo. E como que ele faz essa execução extrajudicial? Ele manda uma notificação via cartório de registro de imóveis, assinalando o prazo para que o devedor coloque em dia as prestações. É o que se chama de oportunidade para purgação da mora, para ficar em dia com aquela obrigação de pagar e evitar que o bem vá a leilão, certo? Passado o prazo assinalado na notificação, se o devedor não pagar, né, não purgar a mora, o banco é obrigado a levar esse imóvel em 2 leilões, em 2 praças. Primeira praça, se não tiver nenhum arrematante, vai para a segunda praça. Na primeira praça, o valor é o valor que consta da avaliação, que consta lá do contrato de alienação fiduciária. Segunda praça é o valor do débito, que é o valor mínimo, do lance mínimo, certo? E se na primeira e segunda praça o leilão for negativo, aí nós aprendemos aqui que o banco vai registrar isso lá, vai averbar, melhor dizendo, vai averbar na margem lá da matrícula, do registro do imóvel. Vai dizer, olha, primeiro leilão, negativo. Segundo leilão, negativo. Aí a verbação seguinte é que houve quitação do débito. Aí o banco, legalmente, tem que dar quitação do débito para o devedor que contraiu o débito para adquirir aquele imóvel, certo? Ele dá a quitação e a partir daquele momento o imóvel passa a ser do banco e não há mais o que o devedor ali exigir de notificação, de procedimentalmente de nada, não pode mais, né? E aí o banco pode levar esse imóvel, né, a um outro leilão, onde não estará mais adstrito a essas regras da Lei 9.514 de 97, correto? Então, após o registro do segundo leilão negativo, o banco emite a quitação para o devedor e toma o imóvel definitivamente para ele. E aí ele pode vender num outro leilão sem estar sujeito às regras da Lei 9.514. Logo, ele não precisa mais notificar o devedor, nem seu cônjuge, não precisa mais se reportar ao devedor para nada. E se o devedor também quiser fazer a remissão do débito, não poderá fazer mais, porque já foi registrado primeiro e segundo leilões negativos, certo? E aí, é por isso, né, para finalizar, é por isso que a gente encontra leilões em que
há uma praça só, ou que o banco coloca numa disputa para uma venda direta, né? Ou como ocorre na Caixa Econômica Federal, através daquelas licitações, né, aberta e fechada que a Caixa Econômica faz, certo? Então, assim, a nossa meta aqui é te ensinar a dobrar o valor investido a cada 12 meses. Essa é a nossa meta. O tema que nós estudamos hoje contribui muito para isso, viu? A nossa meta é te conduzir aqui a fazer o que os meus clientes já fazem há muito tempo no escritório, que é mais do que dobrar o valor investido a cada 12 meses. Eu quero te convidar aqui para ir lá agora, lá em cima, afixado aí no nosso perfil aqui no Instagram, tem um vídeo onde eu mostro, né, documentalmente uma arrematação em que um cliente do escritório multiplicou por quase 8 vezes o valor investido. E lá tem inclusive a documentação, número do processo, para que você entre e veja como foi possível fazer isso. O fato é que ele lucrou 7,95 vezes em uma única arrematação. Por isso, esse é o propósito nosso aqui, né? Tudo que a gente ensina aqui, você pode ter certeza que contribuirá para que você atinja esse objetivo, se for a sua vontade. E qual é o objetivo? Dobrar o valor investido a cada 12 meses, viu? Nós vamos fazer toda segunda e quinta-feira, né, lives aqui às 8h30 do horário de Brasília, às 20h30 do horário de Brasília. Então na próxima quinta eu volto com outro tema aqui, viu? Fique atento, porque é muito importante, né, a participação de vocês. Se você gostou dessa live, desse bate-papo, eu peço a você que deixe seu like aqui e também compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas fiquem sabendo, né, desse conhecimento que possibilita aí a fazer investimentos assim, que possibilitam mais do que dobrar o valor investido a cada 12 meses. Olha, quinta-feira você é meu convidado, você é minha convidada a estar aqui às 8h30 do horário de Brasília, 20h30 do horário de Brasília. Um abraço a todos.